Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo à nossa primeira aula da turma Prime da RDA. Essa primeira aula, ela vai ser uma aula aberta para todo mundo, e a partir das próximas aulas, só alunos terão o nosso conteúdo. Primeiro, quero dar boas-vindas a todos que estão comigo aí na aula. Nós temos aí o Emerson, Jorge, Joyce, Kelvin, Lucas Neves, Marcelo e a Jéssica. Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir desculpas a vocês aí, que eu não estou muito bem, eu estou gripada já esses dias, então vocês vão me desculpando se eu estou meio lerdinho, meio devagar, mas eu não podia deixar de dar aula como prometido para vocês, né? Vamos lá. O que vai ser a nossa aula de hoje? Eu separei dois cenários aqui, que foram cenários que eu vi, onde eu vi acontecer e alguns dos nossos alunos também tiveram essa dificuldade. Deixa eu beber uma água aqui. O primeiro cenário é: eu quero começar um blog, eu estou começando meu blog e não sei o que escrever. Isso também vale para aquelas pessoas que têm um blog e têm que escrever todos os dias e tá sem ideia de como escrever, de conteúdo, o que escrever. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é esse. E o segundo ponto, eu tenho um blog e eu quero posicionar melhor os meus artigos. Nosso trabalho hoje vai ser basicamente sobre análise de palavras-chave e escolha das melhores palavras-chave para escrever conteúdo e como melhorar o posicionamento desses conteúdos que a gente já tem. Primeiro, vamos lá. Começando do zero. Ou, para quem já tem aí, está precisando ter ideias de conteúdo, qual o melhor conteúdo para escrever, para posicionar? O que escrever? Primeiro, eu sempre digo, escreva primeiro do que você gosta. Então, por exemplo, se eu vou escrever de receitas, eu vou começar um blog de receitas. E eu vou escrever sobre... se eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de bolo de chocolate. Então, eu vou começar a escrever sobre bolos de chocolate. Por mais que eu tenha um blog de receita, mas se eu gosto muito de uma coisa, é muito mais fácil eu escrever daquela coisa do que eu escrever de assuntos genéricos, para quem está começando. Então, primeiro ponto. Segundo, o que eu sempre falo também, pode parecer coisa de preguiçoso, mas não. No nosso caso, é uma questão estratégica. Busque o caminho mais fácil. Nós temos que lembrar que nós estamos lidando com um nicho, né? Um mercado de gente grande. Um mercado onde tem vários e vários concorrentes. Por exemplo, no nicho de receitas, por exemplo, a gente tem Tudo Gostoso, Receitaria, e entre outros, que são blogs gigantescos aí, que se a gente quiser algum dia dominar o mercado, posicionar à frente deles, a gente precisa ralar. E a gente não vai conseguir isso começando pelas palavras mais difíceis, pelas palavras de alta concorrência, pelos conteúdos de alta concorrência. Então, comece pelo mais fácil, comece pelos conteúdos de menor concorrência, conteúdos mais simples de escrever. Então, como a gente faz isso? Na análise das palavras-chave que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente não sabe o que escrever, por exemplo, se eu sei o que escrever, beleza, eu vou analisar palavras-chave sobre o que eu sei escrever. Mas quando eu não sei, como é que eu faço para ter ideias de palavras-chave, de conteúdos? Eu analiso a concorrência. E como é que eu faço isso? Através de algumas palavras, algumas ferramentas. Eu vou mostrar aqui para vocês, acho que muita gente já conhece. Vamos pegar aqui. Nós temos aqui, cadê? Deixa eu fechar aqui nossos portais. Uma ferramenta gratuita para a gente analisar palavras-chave, que eu não uso, tá? Aqui não... Aqui, se eu botei conta, foi aqui ou foi em outra conta? Peraí. Foi aqui mesmo. Então, vamos lá.
Uma das ferramentas que é muito usada, que é gratuita, que é boa para ter ideias de palavras-chave, é o planejador de palavras-chave do Google. O link está lá no vídeo no YouTube, tá? Depois eu posso passar para vocês aqui, quem quiser lá no chat. Vamos supor lá, que eu vou falar sobre um exemplo, bolo de cenoura. Ele vai me trazer várias ideias de palavras-chave relacionadas à bolo de cenoura. Qual a vantagem disso? A vantagem é que é gratuito. Ele me dá uma ideia de concorrência, se é baixa, se é alta, se não é, mas ele é muito superficial. A margem de informações que ele me dá é muito ampla, ele não me dá uma coisa mais precisa, então serve mesmo para a gente começar a usar e ter ideias de palavras sem gastar inicialmente. Desculpa. Uma das ferramentas que é muito usada, nós temos duas grandes ferramentas aí, mas a mais usada, até por questões de acessibilidade, é o SEMrush. Não sei se vocês conhecem o SEMrush. É uma ferramenta muito usada para analisar a palavra-chave. Só que é uma ferramenta paga e é uma ferramenta cara. Me desculpem. Vamos lá. Não reparem no que eu estou fazendo depois, eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu só estou mostrando a ferramenta, tá? Como eu posso usar o SEMrush? Você vê que ele me dá muitas informações muito mais detalhadas, muito mais completas e ajuda muito mais a gente tomar nossas decisões e fazer nossas escolhas do que escrever. Nas aulas todas, eu vou procurar usar o SEMrush. Vocês podem usar outras ferramentas. Tem outra que é muito usada, que é o do Nick Patel, que é o Oversuggest. Tem o Ahrefs, só que o Ahrefs também é uma ferramenta cara. O SEMrush, nós já vimos em algumas aulas, a gente tem opções de comprar ela, usar ela em grupos compartilhados. Os mais usados é o quê? O ferramentas de SEO, que tem um custo bem acessível. Eu tenho essa assinatura aqui. Ele, além do SEMrush, ele tem vários. Esse SEMrush, por exemplo, está vindo dessa assinatura. Uma ferramenta muito boa e tem um plano, e é bem barato, R$32 por mês. E tem uma outra que eu gosto mais, que eu já deixei o link também lá no YouTube, que é o SEO Conjuntas. Ela tem um pacote um pouquinho mais caro, mas ela também tem várias outras ferramentas de SEO que ajudam a gente no nosso trabalho. Mas isso aí não é só para quem realmente pode comprar ou não, porque ela tem alguns recursos a mais que você pode usar no futuro. Mas, inicialmente, eu aconselho a comprar o ferramenta de SEO, para quem for querer fazer planejamento de palavras-chave, e usar o SEMrush. Tem que lembrar sempre que essas ferramentas compartilhadas, às vezes, elas estouram o limite. Você vê que, como ela é compartilhada, ela tem um limite. Eles estão sempre renovando, sempre atualizando, justamente porque tem muita gente usando. Mas pode acontecer de alguma hora você estar usando e não conseguir. Tanto que eu tenho até outra aqui. Para usar, caso precise. Mas, normalmente, a do ferramenta SEO atende perfeitamente a gente. Tá? Então, só visto a ferramenta que nós vamos usar. Sim, e outro ponto para a gente ver é o Search Console quando a gente vai analisar as nossas palavras-chave. Tá? A vantagem do planejador que a gente pode analisar palavras-chave gerais. SEMrush, a gente pode analisar concorrência, que é um dos nossos primeiros pontos principais, e palavras-chave também. Então, vamos lá, vamos começar realmente o objetivo da aula. Nós vamos usar o SEMrush para poder fazer essas análises. Então, aqui é o ponto lá se eu já tenho um blog, né, aquelas coisas, escolha de palavras-chave e faça conteúdos melhores já existentes. Bom, então, depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu comecei um blog, eu preciso ter ideias de conteúdo, eu não sei o que escrever. Vamos pegar aqui,
como eu falei para vocês, eu vou analisar a concorrência. Já que eu não sei o que eu escrevi, eu vou ver minha concorrência e vou ver ideias com a concorrência. Então, eu vou lá no Tudo Gostoso, por exemplo. Então, vamos chegar ao domínio. Não, isso aqui deve ser Tudo Gostoso, acho que é .com.br, né? Pode ser só isso. A autoridade dele, não podia ser 8. Ia ser muito, muito pouco. Tudogostoso.com.br. Eu tenho uma análise aqui do blog deles. Olha só, eles têm uma autoridade de 66, um tráfego de 61 milhões de acessos, coisa pra caramba. E aqui, mais embaixo, eu tenho as principais palavras-chave que eles estão posicionando. Para analisar todas as palavras-chave, eu vejo aqui em ver detalhes. E ele vai me dar uma lista de todas as palavras-chave que o Tudo Gostoso está posicionando. E a partir disso, eu consigo ter ideias do que escrever. Por exemplo, lembra que eu falei para poder sempre olhar o caminho mais rápido, mais fácil? Vamos pegar aqui Brasil, né? Tá aqui para Estados Unidos. Toda palavra-chave, o SEMrush ele nos dá. Essas informações aqui são informações da SERP, eu não vou falar sobre isso agora. A posição atual e a posição anterior na semana anterior. É a diferença, se mudou de palavra. O tráfego médio dessa palavra, que ele está recebendo. O volume de tráfego mensal que essa palavra traz de busca. Então, por exemplo, eu sei que essa palavra aqui, ó, recheio para bolo de chocolate fácil e gostoso, tem um volume de 90 buscas mensais. E a dificuldade dela é 14. Como eu vou definir o que eu vou escrever? Primeiro ponto, eu vou olhar. Olha só, tem palavras que estão posicionando que tem uma dificuldade de 100. Isso aqui é... A gente daqui a uns 10 anos fazendo blog de receita, a gente posiciona isso. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, boto na ordem e eu consigo ver a dificuldade das palavras. Ó, tem palavras bem fáceis, 0, que tem volume, olha só. Quantas palavras em potencial para a gente escrever artigo? Volume baixo, você vai dizer assim, volume é baixo. Mas se eu estou começando, eu não tenho um posicionamento, eu não tenho uma visão do Google ainda, o ideal é eu começar pelo mais fácil. Para que o Google comece a me avaliar, comece a me ver, e eu comece a posicionar para essas palavras. Por exemplo, vamos lá. Olha só isso aqui, ó. Sorvete de morango com chantilly, mais café. Deve ser alguma marca de chantilly, alguma coisa assim. Veja que é uma palavra que tem um volume de 170, está no posicionamento 0, e se a gente trabalhar essa palavra aqui para fazer uma receita dessa palavra, é muito fácil passar, porque é fácil. E eles estão na posição 11. Provavelmente, eles não fizeram um trabalho de SEO, de backlink, nessa palavra. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui é a receita deles dessa palavra, né? Vamos ver aqui. Provavelmente é uma receita que foi alguém que escreveu para eles, que o Tudo Gostoso tem muito isso, né? Vamos copiar esse link aqui. Análise do domínio. Olha só, essa URL não tem um backlink para ela. Não tem nada feito para ela. Então, é uma URL muito fácil da gente passar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Como eu vou escolher o que eu vou escrever? Primeiro, analisando a minha concorrência. Pego os meus concorrentes e vou começar a analisar ela no SEMrush. Vou ver quais são as palavras-chave mais fáceis de posicionar da minha concorrência. Quanto mais fácil, melhor. Vou selecionar as palavras, vou anotar elas em algum lugar e vou começar a escrever conteúdos para essas palavras. Vou começar a escrever conteúdos para posicionar essas palavras.
E essas palavras, que são as palavras que eu aconselho vocês a começarem a colocar nos nossos portais. Por quê? Por serem palavras mais fáceis, quanto mais a gente posicionar elas mais rápido, melhor. Porque elas vão trazer o quê? Nós vamos estar trazendo mais autoridade para ela e vamos estar posicionando. Na medida que a gente vai crescendo palavras posicionadas nas buscas, na parte de search, aí sim a gente vai aumentando essas palavras a dificuldade dessas palavras de forma a pegar palavras mais complexas, palavras que tenham mais volume. Isso aqui é o que a gente chama de palavra de cauda longa. Vocês podem ver que é uma palavra gigantesca. Sorvete de morango com chantilly. Vamos fazer uma análise aqui, só sorvete de morango? Como seria posicionar para sorvete de morango? Olha só. Não é difícil. É uma dificuldade de 23. Tem um volume grande. Mas para quem está começando com o blog do zero, não é fácil posicionar para um blog que nunca fez um trabalho de SEO, nunca não tem um movimento. Não é tão fácil você pegar do zero e começar com uma palavra, já com uma dificuldade 23. É melhor você já começar a ter algumas palavras. Por exemplo, se eu começo a escrever receitas de sorvete de morango, vamos ver aqui, ó, sorvete de morango. Aqui ele tem várias palavras só sobre sorvete de morango. Se eu pedir aqui, ó. Aí eu venho aqui, vou escolher por dificuldade. Vou pedir a menor primeiro. Aí se eu começo a escrever, vamos lá, eu começo a escrever artigos só sobre sorvete de morango, com menores dificuldades. Aí faço até a dificuldade 15, por exemplo. Vou lá e faço lá. Aí nesses artigos que eu escrevi sorvete de morango, eu faço linkagem interna para um artigo de sorvete de morango. Bom, no caso era aqui mesmo, porque ele abriu na mesma aba. Aqui, ó, nós temos 23, né? Aí eu pego e começo a escrever palavras de sorvete de morango, variações de long tail, e todos eles eu faço dentro do meu artigo, eu faço referência a um artigo maior, um artigo mais só sobre sorvete de morango. Eu vou estar trazendo autoridade de todos esses artigos para esse principal, que apesar de estar dizendo fácil, né, mas ele ser um pouco mais complexo, ele vai estar ganhando autoridade e vai estar tendo mais facilidade de ser ranqueado do que se eu começasse direto a escrever um artigo só sobre sorvete de morango. Ficou claro isso? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, pessoal? Para mim tá show. Show de bola. Beleza. Só me desculpem mesmo o estado aí, que eu realmente estou bem ruinzinho. Agora, o Romero, Fale. a gente meio que tem duas possibilidades, assim, né? Algumas possibilidades de encontrar concorrente. Eu vejo duas possibilidades. Encontrar os que são os top. Uhum. No nosso seria no meu blog, que é o automotivo, seria 4 rodas. Então, vamos pegar o teu Por blog aqui, exemplo, posso né? analisar quem é ao vivo? Pode. Então, peraí, vamos pegar o teu blog. Falta a mim o teu blog? É carronosso.com. Nosso.com. Isso. E outra possibilidade também seria pegar blogs que são paralelos em crescimento com o meu, né? Sim, sim. Na verdade, a ideia minha foi só pegar palavras-chave, né? Mas eu trabalho dessa forma, da mesma forma como eu faço o meu. Por exemplo, vamos pegar aqui, análise de domínio do teu blog. Deixa eu carregar aqui. O SEMrush, que é interessante, ele tem aqui, ó, embaixo, um gráfico de concorrência. Isso aqui é muito interessante.
Por exemplo, Exato, isso aí. o seu blog aqui, Carro Nosso, olha só, ele está até muito bem comparado com concorrentes. Ele não mostrou concorrentes próximos aqui para você. Uhum. Então, assim, o ideal seria você ver quem são os concorrentes acima, talvez pelas palavras-chave que você esteja usando, ele não. A gente pode ver por aqui se tem ele tem alguns concorrentes aqui, a gente pode analisar, e pegar os concorrentes que estão acima e você trabalha em cima das palavras daquele concorrente, que é o que você falou. Vamos supor que fosse esse aqui. Eu ia pegar ele, analisar ele, ver quais palavras que ele está posicionando e trabalhar em cima desses conteúdos, para poder passar o concorrente por vez. O que você falou é certíssimo. A gente não deve, por exemplo, vamos supor, vamos pegar o mestre dos drinks aqui, que está bem claro para a gente ver, vamos lá, que é o meu blog, lá no projeto, no 70K. Aqui, ó, eu tenho aqui o meu mestre dos drinks, ele está aqui embaixo, e eu tenho esses dois concorrentes aqui, que são concorrentes que eu já tinha batido, só que eles já voltaram a levantar um pouquinho, e tem sempre essa dança, né? Mas é muito mais fácil o meu objetivo. E antes, há um tempo atrás, esses concorrentes estavam aqui em cima, quer dizer, na verdade eu estava mais embaixo, né? Eles estavam com uma distância maior. Semana passada, eu estava pau a pau com eles, na retrasada eu tinha passado eles já levantaram. Mas isso porque também teve aquela queda, aquela coisa toda. Aqui é um outro também que está que eu tenho que pegar eles, mas eu estou aqui. Então é muito mais fácil eu trabalhar para poder ganhar esses concorrentes primeiro, passar eles, para depois pensar, ó, nesse meu aqui, ó, nesse maior aqui. Esse aqui que é o meu, a princípio é o meu, vamos dizer assim, o meu Nemesis, né? Atualmente, mostrando aqui, né? É o que está mostrando nesse gráfico. Pode ser que tenha outros mais à frente. Então, a gente deve sempre preocupar trabalhar o que está mais próximo. Como eu falei, sempre o caminho mais fácil. Tá? Se eu quiser ver mais detalhes dessa concorrência, eu posso clicar aqui, ó, em ver detalhes. Ele dá um gráfico mais detalhado, maior, de toda a concorrência. E aqui eu tenho o nível de palavras que essa concorrência tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não posso dizer qual foi, mas um desses concorrentes, eu que escrevi os artigos para eles, tá? Mas, só para vocês saberem, então, assim, a ideia é essa, a ideia é a gente começar devagar, começar por baixo, e crescendo, e trabalhando palavras sempre mais fáceis. Aí, na medida que eu vou trabalhando as palavras mais fáceis, eu vou levando autoridade para as palavras mais difíceis, como eu fiz aqui, por exemplo, eu escolhi uma não tão difícil, né? E eu vou levando autoridade para elas e cada vez mais aumentando a minha presença no Google. Isso vai me trazer um crescimento gradativo, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, vamos pegar aqui o... Aqui, esse aqui foi um pique que eu tive, né? Aí depois veio aquela queda, aí vai ser esse pique que eu nem levo em conta, porque foi um pique mesmo que aconteceu aí no mês aí, eu nem conto com isso. Então, aqui houve a queda e aqui eu já vim recuperando, tanto que no final do mês, desse mês agora, eu terminei acima do mês anterior, né? Sem o mês da queda. Então, a gente sempre pensar em estar crescendo e crescendo mais o nosso tráfego. Vocês podem ver que eu vim crescendo, aí teve um pico grande aqui, de uma coisa que eu não sei o que aconteceu, realmente houve um pico muito grande. Aí depois veio aquela atualização do Google e deu uma queda aqui. Mas essa queda eu já me recuperei, já estou acima de novo. Então, é importante vocês pensarem sempre nisso, nas escolhas das palavras-chave, qual a melhor palavra, escrever conteúdos que referenciem essas palavras, tá? Sempre referenciando. Por exemplo, os conteúdos que vocês vão escrever, vamos supor que vocês vão escrever sobre isso aqui, ó, sorvete de morango com chantilly. Criar backlinks para eles, colocar eles dentro dos nossos portais para aumentar a autoridade deles e, consequentemente, ir trazendo mais relevância para o blog de vocês. Ficou dúvida isso? Ficou claro isso? Mais alguma pergunta?
sobre isso? Tá show. Tá. Só um outro detalhe que eu não falei, por exemplo. Por que eu vou escolher essa se ela tem um volume de 90 e eu tenho essa aqui de 170? Qual que eu vou escolher? Faça as duas. Não se importe, em primeiro momento, com o volume. Se importe em ter algum volume. Com o tempo que você vai se posicionando, você vai tendo palavras posicionadas na primeira página, você vai começando a aparecer, começando a ter clique, aí você vai começar a fazer escolhas baseadas em volume. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho palavras com 14. Se eu vou trabalhar o SEO, criando backlinks, tudo para uma palavra, para qual que eu trabalharia aqui? Para essa aqui, tem mais volume, concorda? Se eu estou trabalhando palavras com dificuldade 14 e eu tenho essa aqui, eu vou trabalhar com essa. Só que eu já tenho que ter uma relevância para poder começar a pensar nisso. Eu só começo a pensar em volume quando eu começo a aparecer realmente nas buscas. E como é que eu sei nisso? Deixa eu pegar aqui. No Search Console, eu vou sempre analisar as minhas palavras aqui na busca. Eu vou me preocupar com o resultado de busca. Então, por exemplo, deixa eu pegar. Tá vendo o pico que eu falei que eu tive aqui? Ó? Foi algo que eu não... bem fora da curva, não sei o que aconteceu. Se foi algum evento, alguma coisa, começaram a fazer pesquisa de palavras-chave e começou a trazer conteúdo para o meu blog. Não sei se foi um bug do Google ou não, mas teve esse pico. Não é nem de Discovery isso aqui, não. Isso aqui é de Search, tá? Alguma coisa, não sei se é o Google testando meu blog. Mas, o que eu ia falar? Vamos pegar aqui os últimos 7 dias. Vamos ver posição. Vou pegar primeiro. Quer ver? Eu já tenho palavras, bastante palavras, na primeira página, nas primeiras posições. Então, eu já posso começar a me dar o luxo de pensar em palavras mais difíceis, porque eu já tenho, ó, na primeira página, eu tenho várias palavras, várias. Ó. Só as 100 primeiras estão nas 5 primeiras posições. Vamos ver, 250. Tá vendo aqui? Isso na última semana. Uma coisa que eu já falei para vocês, só lembrando isso aqui. Ó. Isso aqui no Google, tá? Esse posicionamento é uma média no período. Não significa que toda vez que eu vá buscar, desculpa, eu vou estar na primeira posição. O Google ele dá uma média da posição no período que você seleciona. Média de impressões, média de cliques. Cliques são quantos de quantidade, né? Impressões, mas a posição é a média. Porque naquele período, quanto tempo aquela palavra ficou, ele faz uma média ali e dá um valor. Tanto que algum dá um valor 1.1, por exemplo. Ninguém fica em 1.1, né? É uma média, ou você está em 1 ou você está em 2. Ou seja, eu estou mais tempo em 1 do que em 2. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, vamos lá. E isso que nós vemos aí foi o que eu falei em relação às nossas palavras da concorrência para a gente começar a ter ideias. Então, essa é a melhor forma da gente ter ideia é analisando a concorrência. Agora, quando eu tenho meu blog e eu quero saber o que eu vou escrever, foi o que nós vimos aqui agora. Nós vamos analisar o nosso próprio blog, tanto no SEMrush, no Search Console. Eu vou ver o que eu estou posicionando e o que eu posso melhorar. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor, vamos pegar uma palavra aqui. Vamos ver aqui. Caipirinha de frutas. Eu estou na posição 3.9. Vamos supor que eu queira melhorar. Vamos ver que página que está nessa... Que página que eu estou posicionando para essa palavra aqui. Cadê? Páginas... Vou pegar aqui, peraí. Consultas... Caipirinha de frutas... Plantação... tá aqui. Beleza. Caipirinha de frutas... Vou pegar páginas aqui. Tá. Aí eu tenho essas 3 páginas. Olha só, no meu blog eu tenho 3 páginas que concorrem com a palavra caipirinha de frutas para mim. Qual é a melhor?
A princípio, essa aqui, que está na posição 2. Concorda? Então, qual é o trabalho que eu devo fazer? Eu devo fazer um trabalho em cima dessa URL. Como eu posso fazer? Primeiro, criando backlinks para ela, jogando ela para os meus portais. Segundo, eu posso criar backlinks internos, não só nas outras páginas, por exemplo, essas duas. Eu posso jogar a autoridade dessas duas para essa, criando backlinks para essa página, usando a palavra-chave, caipirinha de frutas. E eu posso escrever também artigos. Vamos procurar aqui, ó, caipirinha de frutas. Eu posso escrever mais artigos sobre caipirinha de frutas e apontar, ó, caipirinha de frutas, de fruta do conde, caipirinha de saquê com frutas vermelhas. Outra coisa, a palavra-chave não precisa ser exata, tá? Hoje em dia o Google entende semântica, entende bem o conteúdo. Antigamente você tinha que escrever caipirinha de frutas com saquê, ou seja, a palavra-chave está certinha. Hoje você já pode ter a palavra-chave quebrada, que o Google entende. Então isso aqui pode ser, por exemplo, caipirinha de frutas vermelhas. Eu posso escrever um artigo, caipirinha de frutas vermelhas, e apontar para fazer um link dentro desse meu artigo para essa caipirinha de frutas. Ou seja, eu vou estar criando um novo conteúdo para o meu blog, vou aumentar a autoridade desse artigo, e essa autoridade eu vou jogar para essa aqui, porque ela está na posição 2. Então, meu objetivo é o quê? Vamos botar isso aqui em 1. Vamos aumentar, vamos trabalhar em cima de artigos para subir isso aqui. Você entendeu essa dinâmica? Entendi. O Romero, Sim. nessa palavra-chave que você está pesquisando aí, nesse caipirinha de frutas, ele apareceram 3, né? Uma segunda, outra... Cadê? Você consegue voltar aí? Aqui, ó, 4.5, na média e outra em 7. Essas 7 eu estou vendo que é um Web Story. Isso. Caso o Web Story estivesse na segunda posição, é interessante posicionar ele melhor? Sim, porque o Web Store, na verdade, ele já gera volume por ele mesmo, né? Pelo próprio Web Store. Vamos pegar mudar o período aqui, vamos botar nos últimos 3 meses. Quanto que essas páginas geraram? Olha só, esse Web Store, por exemplo, não teve futuro. Ele me gerou 67 impressões, 0 cliques. Então, a gente pode ver que esse Web Store não foi bom. Vamos pegar os últimos 6 meses. Eu não lembro quando foi que eu criei esse Web Store. Nos outros 6 meses, eu tive até outras páginas, tá vendo? E olha só, como aumentou. A minha posição estava 3.1, a média, e hoje, nessa última semana, já estava 2, na média da semana. Então, eu já cresci essa posição em uma média de 6 meses para agora. E vocês podem ver que, basicamente, esse artigo está tendo cliques. Então, o Web Store em si, ele não aparece no search. Você pode ver que é coisa, mas se eu pegar esse Web Store aqui e procurar ele aqui no Discovery, vamos ver. Vamos pegar aqui, não está nem aparecendo. Páginas. Discover, vou pegar os últimos 6 meses. Porque eu não tenho feito, eu tenho focado muito em SEO, não tenho feito 7 caipirinhas de fruta. Olha só a diferença. Eu tive 2.000 cliques, mas em search, na parte de busca, não teve nenhum. Vocês estão entendendo a diferença? Discover é uma coisa, busca é outra. O SEO está relativamente, está ligado diretamente à busca. Ou seja, ele até apareceu nas buscas, mas não foi clicado. Não teve, foi na média de 6,4, não teve muito clique. Então, é isso que a gente tem que sempre notar a diferença. Ah, mas eu fazer o SEO, ele vai melhorar a minha visão no Web Store? Não sei. O Web Store é uma coisa muito nova. Eu não sei o quanto o Web Store influencia, mas com certeza a autoridade da sua URL vai ser melhor. E o Google, de alguma forma, ele deve levar isso em conta. Se leva mesmo, eu não sei te dizer. Porque realmente de Web Store, de Discovery é uma coisa muito nova, eu não tenho experiência para dizer isso aí para vocês se leva ou não. Tá? Mas a gente tem que levar, se a gente está pensando em posicionamento de busca, levar em consideração sempre essa parte aqui, resultados de pesquisa.
Esclareceu a dúvida? Perguntinha mais técnica. Como que você colocou para aparecer a posição no Search Console? Não estou conseguindo aqui, não. Posição do Search Console o quê? A posição dessas URL, como que você conseguiu pôr para aparecer impressão e posição? Além daquela página mesmo. Aqui? Ah, tá. Posição média. Aqui que você está falando? Isso. Eu cliquei aqui, ó. Eu cliquei aqui para exibir. Eu clico aqui, tiro a posição, e aqui eu Ah, incluo sim. a posição. Beleza. Tá? Show. Aqui é o CTR. Eu não, nem analiso por enquanto. Isso aí, na verdade, é uma coisa que até é uma métrica importante, mas para o nosso objetivo inicial, que é posicionar as palavras, não é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Tá show. Mais alguma pergunta? Beleza. Bom, então, a parte de análise, como eu mostrei para vocês, tem duas opções. Uma, eu quero analisar a concorrência, e outra, eu ver o que eu posso melhorar. Nos nossos portais, a gente vai justamente fazer isso. Vocês vão analisar, nós vamos analisar, aí eu vou analisar junto com vocês, quais são os melhores artigos, o que a gente deve focar em colocar para replicar nos nossos portais. Para quê? Para aumentar a autoridade daqueles artigos que melhor vão posicionar para vocês. Tá? Então, é esse o trabalho que vocês têm que fazer, que seria o ideal. E sempre quando for escrever artigo. Uma das coisas, quando eu entrei, porque, por exemplo, quando eu entrei no projeto 70K, eu já trabalhava com SEO, já estou no mercado SEO já há muitos anos. E a primeira coisa que eu fiz foi escolher minhas palavras-chave. A primeira coisa que eu fiz foi fazer análise da concorrência antes de escolher o que eu estava escrevendo. Por mais que eu estava seguindo o projeto do Thiago, do 70K, eu também quis dar foco no meu trabalho de SEO. Tanto que hoje, por questões de opção e tempo, eu estou focando mais no SEO, que basicamente eu não estou escrevendo artigo, eu vou voltar a escrever, porque realmente o meu tempo não está dando, né, para ficar escrevendo artigo todo dia, 6 artigos, eu não estou dizendo que é errado, não, tá? Eu acho que isso é muito bom, esse tráfego de discovery é muito bom, mas eu não estou tendo tempo para isso. Então, eu estou focando muito mais no SEO do que em outras coisas. Desculpa, estou bebendo uma água aqui que a garganta está incomodando. Então, pessoal, eu acho assim, a primeira coisa que deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso aqui, na verdade, era o que a gente falou aqui. Palavras de long tail são mais fáceis, que são justamente as palavras mais longas, né? São mais fáceis de posicionar e normalmente têm dificuldades menores. É muito importante a gente fazer esse trabalho de pesquisa antes de começar simplesmente escrevendo, né? Porque o nosso objetivo aqui agora é posicionar palavras no search. Perguntas, comentários? Aproveita aí para a gente aproveitar esses minutinhos aí. Alguém quer que eu analise algum blog, alguma coisa assim? Analise posicionamento de palavras-chave? Ô, Romero, tá me ouvindo aí? Eu estou vendo quem está falando, porque eu não estou vendo aqui a tela. É o Emerson. Oi, Emerson. Boa noite, Fari. Boa noite, beleza, cara? Beleza. É o seguinte, pelo que você está demonstrando aí, com o passar do tempo, talvez não tenha a exigência de a gente estar fazendo essa quantidade de artigos por dia, depois que estiver bem posicionado. Tipo assim, claro que a gente vai ter que estar postando assim, fazendo artigos aí praticamente todos os dias, ou todos os dias. Mas a partir do momento que tiver com as palavras-chave bem posicionadas, se um dia ou outro você não fizer artigo, não vai influenciar muito, pelo que eu estou entendendo. Seria mais ou menos isso? Sim e não. Te confundi mais do que respondi, né? Vamos lá. Nós temos que lembrar o seguinte, você vê que o próprio Google ele bota duas coisas diferentes aqui. 3, na verdade, né? Tem o notícias, o discovery e o coisa. Primeiro de notícias,
Nosso blog nas notícias não aparece, né? Nosso blog, a maioria é de receitas, essas coisas. Pesquisa. Hoje, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, eu já deixo claro isso para vocês. Nada é garantido. A gente sabe que o Google muda, nós fizemos aquelas aulas dos algoritmos lá, que eu falei sobre os algoritmos, robozinhos. Tudo pode acontecer da noite para o dia, mudar e cair, e mudar as coisas. Por exemplo, tinha gente aí fazendo milhões, centenas de dólares com Discovery, com App Store, com coisa, e simplesmente da noite para o dia cair. Primeiro ponto. Eu não posso garantir que você não vai precisar fazer nada. Nós temos que estar sempre antenado às tendências do mercado, às mudanças, e procurar achar soluções em caso de mudanças. Agora, atualmente, hoje, o que nós temos duas fontes de tráfego principal, Discovery e rede de pesquisas. Rede de pesquisa, basicamente, é SEO. Basicamente, é estar bem posicionado as palavras-chave. A rede de pesquisas, até hoje, tem sido algo em que você tem um tráfego duradouro. Mas a gente tem que lembrar que a concorrência também está aí batalhando. Hoje eu faço lá o tráfego, aí se eu deixar parado, minha concorrência está trabalhando. Os algoritmos do Google estão melhorando, vem que está trazendo mais conteúdo. Vai ter uma hora que esse tráfego vai começar a cair. Então, tem que estar sempre antenado no que eu estou fazendo, no quanto que eu tenho que fazer, eu tenho que estar sempre analisando essas coisas. A gente tem que sempre lembrar isso. Mas aí eu digo o seguinte, no momento que a gente está ganhando dinheiro, as coisas já são diferentes, a gente já pode pensar diferente. Bota a gente para escrever. Bota a gente para analisar e melhorar artigo. Né? Mas, é claro, a gente estando ganhando dinheiro, a gente faz diferente. Então, acho que o primeiro foco que a gente deve sempre ter é o quê? Crescer e começar a ter um volume considerável para poder investir mais, para poder garantir que esse projeto, que o trabalho seja duradouro. Porque nada é certo. Amanhã o Google pode chegar e decidir, não, agora as buscas todas não vão dar valor à busca por voz. Se o cara falar, a gente vai trazer só o cara que tiver exatamente o que ele quer. Não, pode acontecer milhões de coisas. Então, assim, e o Discovery, a gente deve parar de fazer? Houve mudanças, as coisas não estão tão fáceis como antigamente. Eu vou voltar a escrever, tá? Todos os dias. Quantos artigos eu não sei, eu não tenho tempo. Então, assim, eu vou fazer o melhor que eu posso. Por quê? É uma fonte de tráfego. Eu só não estou fazendo porque eu estou muito focado em construir meus portais, em construir a RDA e fazer o SEO para aumentar o tráfego do projeto. Mas não acho que seja errado. Mas a gente sabe que Discovery, se você parar de escrever, de dar conteúdo, uma hora cai. Tá? Eu assisti uma live do próprio Google, do pessoal do Google mesmo. Eu fiz algumas perguntas, até perguntei sobre isso. E eles falaram, não, você tem que estar sempre trazendo conteúdo. Isso foram palavras dos profissionais do Google mesmo. Tá? Então, Discovery é conteúdo frequente, é postagem, é como rede social. Se você para de postar, você perde alcance. Tá? Esclareceu ou deixou mais dúvidas? Não. Tá claro, sim. Inclusive, o que o Thiago faz hoje no blog dele, né? Ele, obviamente, que tem já uma rodagem já muito grande aí, e ele coloca, obviamente, gente para escrever, né? E sim, não para, o negócio não pode parar, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, então, se você ganhar dinheiro, você começa a dedicar uma parte desse dinheiro para crescer mais. É isso que é o foco. Hoje eu estou dedicando todo o meu projeto, tudo que eu posso, eu estou dedicando na minha parte, na minha parte de SEO, nos meus portais. Eu tenho investimento muito grande nisso. Como eu falei para vocês, quando eu comecei a criar esses portais, foi com o objetivo de quê? De crescer os meus projetos. Aí eu senti a necessidade lá no grupo e comecei, já tinha essa ideia de fazer isso no futuro, eu só adiantei para poder trazer isso aí para o pessoal lá do grupo, ver se a gente consegue ajudar o máximo de gente aí a crescer os portais. Entendeu? Então, assim, a gente tem que investir, não tem jeito. Né? Acho que não tem um negócio que é só pegar, receber e não fazer mais nada. Né? A não ser que você tenha muito dinheiro, comece a investir em ações, essas coisas, e torcer para as ações não cair. Fora isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Com certeza, o Romero. É isso aí mesmo. Vamos para cima, vamos para o topo. Então, beleza. Então, alguém tem mais alguma coisa? Podemos encerrar por hoje.
A aula foi legal, ajudou? O que vocês acharam? Eu tenho aqui, Romero, eu tenho. Fale. Quem está falando? Então, é Kelvin. Ok. Desculpa, é porque eu não estou olhando a foto de vocês e eu estou... Eu tô sem foto também, tá de boa. Falei. Eu vi que é importante a gente, no Search Console aqui, a gente priorizar a posição. Mas aí tem outras duas margens tem o clique e tem a impressão. Uhum. Entre o clique e as impressões, o que tu acha mais viável de estar analisando e priorizando, além da Vamos lá. posição? As impressões, eu faço da seguinte forma. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos voltar aqui. Cadê? Não, aqui eu estou Discovery. Vamos pegar aqui, a gente pesquisa. Eu já até mostrei para vocês em outra aula sobre isso. Vamos lá. Eu tenho aqui cliques, impressão e posição. Vamos pegar aqui. Uma opção também que eu tenho para saber o que eu quero melhorar, o que eu posso melhorar, né? Vamos supor, uma forma de decidir o que eu vou melhorar. Eu estou olhando no meu blog, tá? Eu quero ver o que eu vou melhorar no meu blog. Eu já fiz esse comentário com vocês lá, até falei do Sex on the Beach, do artigo, usei esse como exemplo. Eu tenho um total de 48.977 impressões para essa palavra. E a minha palavra está na média de 7 a 8, né? Está entre 7 e 8 na posição. Com 282 cliques. Pois, é uma impressão bastante. Se eu pegar essa palavra Sex on the Beach, eu ver aqui o volume dessa palavra, vamos ver o volume de pesquisa aqui. É um volume muito bom. 49,5K. Então, assim, por mês eu tenho um volume de 49,5K de pesquisa. E a minha palavra em 3 meses, foi vista 48, ou seja, eu estou sendo visto 1/3 das vezes que a minha palavra que tem de busca em média. Então, se eu tenho 49K de impressão por mês, e eu estou sendo visto 49, vamos mudar aqui. Não, no Section Beach é 23, né? Estou falando besteira. Falei besteira. Então, aqui a Section Beach são 23. Eu peguei errado aqui. Mas vamos botar aqui, 23, 49, 25. Vamos arredondar isso aqui para 25, tá? 25, 24.500. Pronto, metade. Ou seja, eu estou sendo visto 1/6 das vezes em que a palavra é impressa, em 3 meses. Então, é uma palavra que vale a pena eu trabalhar para melhorar, subir essa palavra. Eu estou na posição 9. Caipirinha, eu já estou na posição 6,6. Vamos ver. E olha só, não é uma palavra difícil, 21. Aí eu tenho a palavra caipirinha. Vamos ver caipirinha. Já é uma palavra mais difícil. Dificuldade 33. Mas tem 74K de visualizações por mês. E eu estou sendo visto 79, vamos botar 74K, que eu tenha visto 100%, né? Em 3 meses. Ou seja, eu estou sendo visto mais ou menos 1/3 das vezes que ela é impressa. Também é muito melhor eu pegar e melhorar essa posição. Para quê? Para que eu consiga aumentar essa quantidade de cliques. Porque se eu estou sendo visto 1/3 das vezes, desculpa, eu só tenho esses cliques. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas, elas clicam nas primeiras posições. Então, se eu estou em 6,6, eu tenho uma quantidade de cliques muito menor, muitas vezes inferior do que eu estou nas 3 primeiras posições. As 3 primeiras posições são chaves. Desculpa. Então, a gente sabe que essas informações a gente tem que sempre procurar usar como análise. O clique significa que eu tive uma quantidade de cliques boa, mas não é a métrica mais importante. É o quanto eu fui visto. O que o clique diz para a gente? Que, se você olhar aqui, eu tenho 79 mil impressões, correto? Em 3 meses. Eu tenho, vamos botar aqui, 790 cliques. Ou seja, eu tenho 10%. É um CTR aí de 10%. Não, desculpa, 10 não, de 1%. Ou seja, a cada 100 cliques, uma pessoa clica na minha impressão, no meu texto. Isso é bom ou é ruim? Como é que eu sei isso?
Na verdade, isso diz que se eu tenho um CTR maior, significa que a minha chamada... Vamos pegar só essa palavra aqui, vamos pegar a caipirinha aqui. É mais fácil. Aqui, ó. Eu falei 1%, né? 0,9%. Cheguei perto. Ou seja, quanto maior o meu CTR, significa que a minha chamada para aquela palavra, aquele meu texto, a minha descrição, por exemplo, se eu procurar por caipirinha aqui, vamos pegar aqui, ó. Aqui ali eu acho que eu estou em proxy. Não, aqui não, posso botar aqui. Vamos botar caipirinha aqui. O CTR, quanto maior o meu CTR, vai dizer que essa chamada aqui está boa. Porque se eu tenho um CTR muito baixo, eu tenho muita impressão e pouco clique, e eu estou nas primeiras posições, significa que a minha chamada não está boa. Eu estou no 6.6. Até aí não quer dizer nada, eu estou no 6.6. Eu teria que estar nas 3 primeiras posições. Né? Porque 6.6 ainda estou longe. Mas como eu consigo melhorar esse CTR? Como eu consigo melhorar esses cliques? Primeiro, eu tenho que olhar, ver se a minha chamada está boa, o meu texto descritivo aqui está bom, se a imagem está aparecendo, se eu tenho... Tudo isso vai... Quem te dá isso aqui é o Google, tá? Você vai ter lá a ferramenta que vai te dar, mas o Google que vai dizer se aparece ou não. Se essa chamada aqui, como fazer caipirinha, se está sendo interessante. Então, por exemplo, se o meu CTR está muito baixo, eu estou na primeira posição, mas eu estou tendo pouco clique e o volume é grande, significa que a minha chamada não está boa. Então, é isso que o clique e a impressão vai te dizer, baseado no seu CTR. Show, e o CTR vai de 0 a 100, né? É 0 a 100, mas 100% você acha que é impossível, né? Você tem um artigo lá que ninguém clica nos outros, só clica no seu. Acho difícil. Tá show. Ficou claro? Explicação. Ficou claro, claro. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas aí. Vocês, tendo mais perguntas, é só me chamar. E amanhã a gente vai ter a nossa segunda aula, né? Na verdade, a primeira aula oficial, quer dizer, a primeira aula oficial foi a meia hora antes, nós fizemos uma aulinha, onde nós vamos começar os nossos trabalhos na RDA. Então, quem não entrou na RDA ainda e quiser entrar, aproveita que começa amanhã. E estamos juntos aí, todo mundo rumo ao topo. Beleza? Vamos, bom descanso a todos e até amanhã.